Se você busca ter resultados acima da média, então você precisa treinar totalmente diferente do que a maioria dos treinadores pregam na internet. Digo isso porque a maioria dos treinadores ainda acreditam que o principal fator para ganhar músculos é o rompimento de fibras, e isso faz com que a base de treino dele seja fazer o aluno sofrer o máximo de dor possível para ter resultados. Só que hoje em dia, sabemos que esse não é o principal fator para a hipertrofia e que isso até pode atrapalhar o processo do ganho de força e de massa magra. Por isso que o objetivo desse vídeo é fazer você entender como realmente funciona o ganho de músculos e como você pode aplicar isso no seu treino para ter resultados fora da curva. Antes de tudo, você precisa entender melhor quais são os 3 pilares da hipertrofia. O primeiro pilar é justamente o dano muscular. Muitos acreditam que esse é o principal pilar, mas na verdade ele está mais para uma consequência do treinamento em si do que para um fator importante para ganhar músculos. Na verdade, o que sabemos hoje em dia é que o dano muscular mais atrapalha a hipertrofia do que ajuda. Isso ocorre principalmente porque o corpo prioriza enviar as proteínas para reparar o dano muscular do que para a hipertrofia em si, afinal são processos totalmente diferentes. E se o dano muscular for muito, ele acaba reduzindo significativamente o ganho de músculos. A partir do momento que temos todas essas evidências, sabemos que a hipertrofia só ocorre depois do reparo do dano muscular causado. Esse acaba sendo um dos principais motivos pelo qual as pessoas não têm resultados, uma vez que a maioria treina a todo momento para causar dano ao músculo e acaba que não deixa o corpo se adaptar aos estímulos, fazendo com que você tenha resultados abaixo do esperado. Existem algumas coisas simples que você pode fazer para minimizar o dano muscular no seu treino, mas para isso, você precisa entender que o dano muscular está muito relacionado com o segundo pilar da hipertrofia, que é o estresse metabólico. Digo que os dois estão muito relacionados justamente porque uma das principais causas do dano muscular é o estresse metabólico. O estresse metabólico acaba sendo muito dependente do volume. Então, quanto maior a quantidade de séries, exercícios, repetições e descansos curtos, maior vai ser o estresse metabólico. Ele é o responsável pelo acúmulo de metabólitos no músculo, promovendo o inchaço e a queimação muscular. Muitas vezes ele acaba dando uma falsa sensação de hipertrofia, justamente pelo treino ser muito dolorido e pelo acúmulo de água dentro do músculo, fazendo com que seu músculo fique inchado e pareça maior. Tenho certeza que você já viu muitos treinadores famosos utilizando esse método como parâmetro para causar a falsa sensação de que o treino foi melhor. Sabemos que o estresse metabólico tem indícios que podem promover a hipertrofia. Acreditamos nisso por causa do método de oclusão. Esse método consiste em utilizar cargas bem baixas, através da restrição de fluxo, obter um estresse metabólico muito alto. Os resultados desse método mostraram que utilizando a restrição de fluxo, podemos obter resultados parecidos do que quando utilizamos cargas altas. Mas que no geral, acaba não valendo a pena montar um treino com o objetivo de aumentar o estresse metabólico. Isso porque quando não usamos a restrição de fluxo, ele tem consequências como dificultar a progressão de carga e gerar mais estresse no sistema nervoso, além de ter um maior dano muscular. Sabendo disso, quando você busca o treino mais eficiente para a hipertrofia e com base em tudo que foi estudado, o ideal é que ele seja voltado para o terceiro pilar da hipertrofia, que é a tensão mecânica. E não se preocupe, apesar dos 3 pilares sempre trabalharem juntos, o treino montado em torno da tensão mecânica já vai minimizar as consequências que o dano muscular e o estresse metabólico causam. Primeiro você precisa entender que só o fato de levantar qualquer carga já vai gerar uma tensão, então quando falamos sobre um treino voltado para a tensão mecânica, estamos falando sobre um treino com alta tensão mecânica e sobre tempo sob tensão. A alta tensão mecânica está relacionada com a carga e a proximidade da falha. Para que você consiga maximizar a hipertrofia, você precisa recrutar o máximo de fibras possíveis, e isso você consegue através da carga e da proximidade da falha. Um exemplo é quando você pega uma carga muito leve para você. Pelo fato dela ser muito leve, ela vai recrutar poucas fibras, então acaba que não vai ter um bom resultado para hipertrofia. Então, quando falamos sobre carga, o ideal acaba sendo treinar com uma carga que você não consiga passar de 12 repetições, assim você vai conseguir recrutar o máximo de fibras possíveis. Isso é o que chamamos de alta tensão mecânica e que vai ser uma das coisas mais importantes que você pode aplicar nos seus treinos para hipertrofia. Mas treinar com uma carga abaixo de 12 repetições não é a única forma de recrutar o máximo de fibras possíveis. Já foi comprovado que é possível você ter os mesmos resultados relacionados à hipertrofia quando você treina com cargas mais leves. Porém, o que você precisa entender nesse caso é que é necessário que você chegue até a falha.
Isso acontece porque quando treinamos com cargas mais leves, não conseguimos recrutar o máximo de fibras nas primeiras repetições, principalmente as fibras de alto limiar que são as mais importantes. Mas a partir do momento que treinamos até a falha, conseguimos recrutar o máximo de fibras. Por isso que se você optar por treinar com cargas mais leves, é essencial que você treine até a falha. É sempre bom lembrar que isso tem um limite. Então se você vai utilizar repetições acima de 40, mesmo que você chegue até a falha, você não vai conseguir os mesmos resultados hipertróficos de quando você treina com cargas mais altas. A recomendação geral é sempre treinar com no máximo 12 repetições máximas se você tiver essa opção, porque apesar de que na teoria você vai ter os mesmos resultados utilizando mais repetições até a falha, treinando com baixas repetições você vai conseguir minimizar os malefícios do dano muscular e do estresse metabólico que eu citei no começo do vídeo. A segunda coisa que precisamos falar é sobre o tempo sob tensão, mas não é esse tempo sob tensão que é propagado por tantas pessoas. Para resumir de forma simples, o tempo sob tensão está muito relacionado ao volume de treino, ou para simplificar mais ainda, a quantidade de séries. Muitos falam de tempo sob tensão relacionado a realizar o movimento lentinho para sentir mais aquela queimação, mas eu estou falando aqui de tempo sob alta tensão. O que você precisa entender é bem simples: quanto mais séries e repetições você fizer no treino com uma carga pesada, mais hipertrofia você vai ter. Então, por exemplo, se você realizava 10 séries semanais para peitoral e decide aumentar para 16 séries com o mesmo número de repetições e carga, você vai ter mais hipertrofia fazendo 16 séries do que fazendo apenas 10 séries, uma vez que fazendo isso, você aumentou o tempo sob tensão. Mas calma. É importante você não sair aumentando que nem doido a quantidade das séries do seu treino sem ter um parâmetro, uma vez que existe uma coisa chamada sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva é basicamente você progredir o seu volume ao longo do tempo. Isso eu já expliquei de forma mais aprofundada em outro vídeo, mas a forma mais simples e resumida é você ao longo do tempo progredir em repetições, séries e carga. Então se você fazendo por exemplo 3 séries de 8 repetições na barra fixa, você pode progredir nela adicionando 2 kg no seu corpo, aumentando de 8 repetições para 9 repetições ou aumentando de 3 séries para 4 séries. É extremamente importante que essa progressão exista, mesmo que seu foco seja apenas hipertrofia e não força, visto que é baseado por esse parâmetro que você vai saber se está trabalhando dentro do seu volume ideal. O que eu quero dizer com isso é que se você utiliza um volume abaixo do ideal, você vai dar pouco estímulo ao músculo, fazendo com que ele não precise se adaptar ao estímulo e você acabe ficando estagnado. Do mesmo jeito que se você utiliza um volume acima do ideal, você vai dar muito estímulo e acaba que seu corpo não consegue se recuperar bem para o próximo treino, fazendo com que você também fique estagnado. Por isso o volume ideal é tão importante para a hipertrofia e o melhor parâmetro é a sobrecarga progressiva. Existem diversos fatores que acabam influenciando o volume de treino, seja ele utilizar técnicas avançadas, repetições na reserva, repetições até a falha, tempo de descanso de uma série para outra, frequência de treino e outras coisas a mais que só vão complicar cada vez mais o seu treino. Então outra recomendação importante é sempre manter o mesmo treino e ir mexendo aos poucos para sempre ter um bom parâmetro de onde está acertando e errando. Eu sei que infelizmente tem pessoas que têm pouco tempo para treinar e acaba por não conseguir colocar um volume ideal de treino, mas para isso eu já tenho um vídeo onde eu falo técnicas e dicas que podem reduzir o tempo de treino pela metade que vai aparecer no final do vídeo. Lembrando que este vídeo é apenas para fins informativos, sempre consulte um profissional antes de iniciar qualquer programa de exercícios.